Thiago Nunes, que é o técnico do Atlético Paranaense, ele internamente no Corinthians é o nome mais forte. Só que ele é um cara que será muito assediado ao término da competição. Se o Corinthians quiser realmente dar um passo à frente, esse é o momento. Deixa eu fazer uma pergunta. O Corinthians quer, se manifestou ou só tem um interesse? Não, Pascoal, assim, a situação é essa. Ou já ligou? O Andrés... Teve aquela ligação? Não. Tapinho aqui, tal, tum, não. Acontece o seguinte, Pascoal, o Andrés, ele não quer mandar o Carille embora. Mas pessoas muito próximas ao Andrés estão enchendo o saco dele para que o Carille seja mandado. O próprio Andrés, ele não tira da cabeça que o Carille tem que ser o técnico do Corinthians. Porém, pessoas muito próximas a ele, Pascoal, mas próximas mas isso mesmo. é por convicção do Andrés? Ou ele realmente aprecia o trabalho do Carille? Não, ele não troca de técnico, Flavinho. É pra ele manter a sua fama de bom. Não. Tem aquela coisa de... Tanto que ele fez isso com o Tite. O Andrés não quer mandar o cara embora. Então a história do não gosta do Carille é uma coisa um pouco meio... Não é. difusa. E se você ligar pro Andrés, e botar no ar... Não pensa que isso aí é em off, não. Ele fala no ar. Não, mas, ô Flavinho, esse negócio de não gosta do Carille, isso não existe. O que aconteceu lá em 2017, quando o Carille era técnico do Corinthians, o Carille ele não era consultado com relação às principais decisões que o time do Corinthians tomava. Desvalorizado, né? Ele se sentia desprestigiado perante a diretoria. Mas quando ele volta ao Corinthians, tá na cara, o Carille e o Andrés, eles não têm o relacionamento que o Andrés tinha com o Tite. Fraternal. O relacionamento do Andrés com o Tite era um negócio assim impessoal, praticamente. Do Andrés com o Carille é profissional. Então, o relacionamento do Andrés era muito melhor com o Mano Menezes do que com o Tite. Não, sim, mas eu só estou traçando aí um exemplo porque... Tite, Não, mas eu não estou colocando o Tite na questão do Andrés, porque o Andrés, ele bancou o Tite, bem. Naquela época, lá em 2011, quando houve aquele episódio com o Tolima, etc e tal, o Andrés, ele segurou o Tite no comando do clube e as pessoas próximas a ele pediram para mandar embora, ele não mandou. Exato. Então o Andrés, ele continua seguindo a mesma linha. Então é uma convicção que ele tem, Mas então, é que tá. Ele não quero manda saber o Carille se é uma embora. Convicção na linha de conduta dele, Andrés, ou é uma convicção porque ele realmente acredita que o Carille pode ser o melhor técnico do Corinthians? É uma convicção. Porque uma coisa é você não mandar o cara embora, porque você criou essa imagem, essa fama de, não mandei o Tite embora. Mandou o Jair Ventura embora, mandou os Marlós embora. É verdade. Isso é verdade. Eu também não entendo uma coisa. Mas eu quero... Eu não tô propondo nada. Mas o Jair Ventura era o Roberto, presidente, não era o Andrés. O Andrés, ele tem uma lógica nisso também. Era o Roberto. Tem uma... Jair Ventura era o Andrés, sim. O Andrés Jair Ventura. Era o Andrés. Já era o Andrés. Tem uma lógica nisso. Não sabe, não fala. Tem também uma lógica nisso. Foi tão clamoroso o pedido para o retorno do Carille no ano passado, quando o Corinthians deu esses 2 tiros errados, né? O Jair Ventura e o Osmar Loss, que o Andrés bancou, que o Andrés disse que não ia mandar embora de jeito nenhum, que seria até uma incoerência perto daquilo que o próprio Andrés e que muita gente pediu no Corinthians para que agora fosse demovido. Né? No caso, o cargo de técnico ao Fábio Carille. Porque foi pedido de uma forma muito insistente. Volta Carille, tem que ser o Carille, tá vendo, Andrés, que besteira, deixou o cara embora, pá. E aí ele volta por cima, como o cara para ser o salvador. E aí você vai mandar esse cara que o Corinthians depois fez tanto esforço para trazer. Então vocês pediram, agora vocês aguentam. Mais ou menos por aí também. Uma picuinha com os seus também inimigos. Também acho, mas Gente, faz sentido. Isso. Olha, se o cara acha que realmente o Carille é o melhor técnico pro Corinthians, que fique com o Carille, que siga suas convicções. Gente, com todos os problemas aí que tá tendo, as pessoas podem acreditar ou não. O Andrés gosta muito do Carille. Então, ótimo. E o Carille gosta do Andrés, gente. O Carille, se tivesse qualquer problema, não teria voltado ao Corinthians. Não me prometeram um negócio lá. Dane-se, ele poderia ter voltado, esperado mais um pouco, voltasse para Mas o Carille, quando ele volta, ele volta para o clube. Só queria falar uma coisa, é o seguinte. Assim como eu acho que é injusto o Palmeiras demitir o Alexandre Matos por essa temporada ruim, também acho injusto demitir o Carille por essa temporada ruim. Também acho injusto, da mesma maneira. E Pérez ter conquistado o título paulista, ele mesmo reconhece que o futebol nessa temporada é um futebol muito pobre, muito aquém do que ele mesmo gostaria que o Corinthians praticasse. Então, ele até chegou a dizer na entrevista ontem, né? Domingo, depois do jogo, olha, de 63 jogos nessa temporada, não fizemos 10 jogos bons. Isso é preocupante. É uma temporada ruim, mas que sirva de reflexão para que ele possa, a partir de tudo de errado que foi feito nessa temporada, ele possa reconstruir esse Corinthians para a temporada que vem.
Ele tem um histórico muito bom no Corinthians. É um histórico muito bom. Não acho justo mandar embora o Carille nesse momento por isso. Até porque ele está tentando modificar um pouquinho o pensamento dele. A gente nota isso. A primeira observação que se faz a respeito disso é quando ele vem a público e diz o seguinte, olha, estamos jogando mal. Ele já detectou o problema. E ele se dispõe a ir para a Inglaterra para estudar um pouco o novo movimento do futebol. Perfeito. Mas você acha legal a conduta dele, Sormani? Porque o Carille, ele tem exposto o grupo. O Carille, a cada entrevista que ele dá, é um tiro no pé. Nessa última do domingo, quando ele vai defender o Cleison numa situação que o repórter faz uma pergunta e fala, o Cleison tá mal, não é o momento do Cleison talvez sair do time, etc e tal, ele fala, olha, não dá para individualizar a crítica. Até aí, perfeito. Mas ele pega e fala, tem muitos jogadores que estão abaixo, sabe? Ele sempre cria situações, Sormani, que depõem contra ele, cara. Ele sempre, ele afronta, sabe? Ele discute, ele questiona, por exemplo, o Pedrinho, não sei se vocês chegaram a acompanhar a seleção de base. Lá ele joga centralizado. O Carille insiste toda vez em falar, o Pedrinho não joga pelo meio. Então são situações que ele mesmo mas aí é uma visão dele como treinador, você tem que respeitar. Mas é que tá, mas falar que o moleque não joga assim, ele fala assim, olha, escuta. É brigar com a imagem. Não, mas ao dizer isso, talvez ele esteja querendo dizer o seguinte, na minha visão, ele não joga pelo meio. Não, ele falou que o Pedrinho nunca jogou. Ele falou, o Pedrinho não joga assim. Ele fala jogando na seleção, tá arrebentando. Exato, e joga pelo meio. Pascoal, pra mim, o grande problema do Carille esse ano, vou ser honesto, hein, sincero. Eu não acho que foi o futebol feio apresentado, porque, sei lá, não virou do jeito que imaginava. Acontece também. Tem muita gente jogando mal, né? Acontece também. Não é só o Corinthians, tem muita gente jogando mal. O Filipão tava bem, de repente o time desandou, tal. Acontece, cara. O futebol não é regou, tudo dá certo. Tem hora que tudo dá errado, tem hora que tudo dá mais ou menos certo, tem hora que tudo dá certo. Mas o problema do Carille, pra mim, não foi esse. Até porque esse problema, eu acho super fácil de resolver. Não é tão... Ele precisa querer. Ele precisa jogar bem ofensivamente, melhorar o padrão de jogo. O esquema de jogo, até porque... não acho fácil resolver, Até porque ele já fez isso. Ele já fez o time jogar bonito pra frente e ganhar bem, ganhar bacana. Ele já fez. Não é que ele nunca fez. Ele é vitorioso. Ele tem hoje o Carille tem... no Corinthians, ele tem estofo, ele tem bagagem, ele tem moral, ele tem crédito. O grande problema para mim não é nada disso, isso eu acho que ele resolve. Até porque na hora que você contrata dois caras também diferentes, um pouquinho e tal, também muda a cara do time. Para mim o que o Carille precisa sentar, conversar e rever são as entrevistas. Mas não bem. Porque aí Benja, não é só entrevista. Vou te fazer uma pergunta, Benja. Eu vou te falar, as entrevistas é onde você gera um mal-estar. Posso fazer uma pergunta? Pera. As entrevistas, Sormani, na minha opinião, é onde você gera um mal-estar. Mas ele colocando o Love pra marcar lateral, o cara com 35 anos, Benja, não é só entrevista, ele precisa rever uma série de conceitos. Eu sei, mas isso tá errado. Mas sabe o que acontece? Ele tá metendo o Wagner Love lá, porque esse ano embaralhou a cabeça, já não tem mais o que fazer. Agora, em um dado momento do jogo contra o São Paulo, ele trouxe o Cleison para ser o armador. O Cleison jogou por dentro. Tem muita coisa que precisa melhorar. Benjamin. Sim, mas agora, deixa o aspecto, deixa eu só terminar uma frase. Só uma coisa. O aspecto do time, Pascoal, ano que vem 2, 3 jogadores, já muda a cara, tal, bababá. Mas o que ele precisa ver é isso. O Carille usa esse ano como você acha que ele dando boas entrevistas ele vai virar um técnico bom? Não, vou te fazer uma pergunta, então. Na minha opinião, ele não afrontando na minha opinião, o Carille é um técnico, ele não é bom, ele é muito bom. Vocês pedem que o cara seja estudioso de futebol, ele é. Vocês gostam de treinador que sabe de tática, ele sabe. Entendeu? Não tem demonstrado isso esse ano. Não tem demonstrado. Gente, esse ano deu errado, eu concordo. Agora então faz o seguinte, Carille, encerra a carreira. Não é isso. O Carille não serve pra nada, Andrés manda ele embora. Só acho que se supervaloriza. Só pra terminar, ô Pipo, as entrevistas, ô Flavinho, eu não acho que fazer entrevista transforma ele em um treinador bom. Mas as entrevistas dele sempre passam um cara legal, bacana, que o grupo gosta. Ele dando essas entrevistas, mas o Pedrinho, o Matheus Vital, preciso de jogador cascudo. mas eu pedi o Roger Guedes, o Gabigol e o... que era o outro? O Rodriguinho. Rodriguinho. Porque meu time não... É isso que... Aí ele começa a minar o território dele, aí que ferra. Mas aí tem uma questão que eu queria perguntar pro Mano. Porque, o Pipo, tadinho, ele queria falar. Eu vou deixar o Pipo falar, só uma coisinha. O Mano, queria perguntar pra você isso porque você tem... Você vai perguntar pra ele, ele vai falar. E ele não vai acabar falando. Ele vai falar. Você tá limando o Pipo. Você sabe... Eu acho exatamente. Assim, é o seguinte,
A gente tem algumas informações de que o Carille pediu para conversar com alguns líderes do grupo para que depois dessas últimas declarações ele conseguisse recuperar o bom astral dentro do... Eu ouvi isso. Quem pediu? O Carille. Pediu para conversar com os líderes do grupo. Eu não tinha essa informação. Então, isso é um sinal de humildade, eu estou perguntando se isso aconteceu. Porque então a informação que eu tenho é que ele conversou com os líderes para ele ter novamente aquele bom ambiente, que ele vai tentar se policiar, que ele vai tentar caminhar de uma outra forma e essas coisas vão acontecer. Teve isso? Então, Pascoal, recebi essa informação, cara, que ele teria se reunido ali com o Cássio, com o Love, com o Gil e o Fagner. O Cássio, o Fagner, o Gil e o Love. Esses jogadores teriam conversado com o Carille ali, foi um papo amistoso, não foi tipo, me desculpa, não foi nada disso. Mas o Carille tentando trazer essa galera aí que realmente é emblemática dentro do time para próximo dele. E o Carille, ele sabe que com as declarações que ele deu, tanto que, inclusive quando ele faz essa crítica à diretoria, pedir Gabigol, pedir Rodriguinho, pedir Roger Guedes, eles não vieram. Cara, isso aí indiretamente impacta em quem? No André Sanches, cara. O Carille sabe disso, o Carille não é bobo. Ele sabe quando ele critica jogadores, ele sabe quando ele critica posicionamento, ele sabe quando ele critica a qualidade do elenco, o entendimento tático e depois as contratações que não vieram. O Carille ele ligou uma metralhadora giratória e virou para todos os lados, Pascoal. Isso só depõe contra ele. Isso é o que tá errado. Só depõe contra ele. Isso é o que tá errado. A não ser, aí não é uma informação, é um achômetro. A não ser que o cara quer ir embora. Então, aí que tá. Eu já não. Aí é uma outra vertente, é uma outra vertente que existe no Corinthians. Agora, se ele quer ir embora. É um outro pensamento que internamente as pessoas estão começando a ter. Ontem um amigo. Fala. Mas se ele quer ir embora. Não, mas só um negócio, se ele quer ir embora, por que ele está sentado com a diretoria traçando os planos de 2020? Fala, Facicano, deixa o Facicano falar que o Facicano tem um. Primeiro que agora o mercado não está favorável ao Corinthians ainda. Né? Tem muito técnico bom, né? E muito técnico bom tá empregado. Final do ano vai ditar muita coisa. Segunda coisa que eu queria dizer, não confundam um currículo de alguns títulos com o cara ser também muito bom técnico. Algumas coisas são mascaradas. Porque... O que vocês acham do Marcelo Oliveira? Muito bom técnico. Tem mais títulos que o Carille. Muito mais. Bom técnico. Tá aí sendo execrado, ninguém quer. Ninguém quer. Execrado também não. Mas ninguém quer, tá desempregado. Fala Marcelo Oliveira, meu Deus! O Celso Roth está uma Libertadores. Muita gente detesta. Andrade tem o Campeonato Brasileiro. O Oswaldo Oliveira tem Mundial, tem Brasileiro com o Corinthians e tá aí. Sim, mas o Carille em 3 anos como treinador tem 4 mas esses todos também ganharam. Ele começou, sim. E ganharam tanto pera só um quanto. O Marcelo Oliveira nos últimos 5 anos ganhou tudo. Não, pera só um minuto. O Carille começa a carreira dele. Ele começa. O Carille é bom. Me fala um treinador que você conhece no futebol brasileiro. Mas o Marcelo Oliveira começou a carreira muito tarde. Praticamente tardio. E ele, quando foi ele surgiu, ele foi bi-brasileiro. O Marcelo antes do Cruzeiro. Curitiba. Mas ele parou de trabalhar no Atlético e tal. Não, ele nem foi treinador. Ele saiu do Curitiba com o Cruzeiro. Do Curitiba pro Cruzeiro.